Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento, nesse quarto dia do novo ano, desse novo tempo que estamos caminhando. Quero te dar as boas-vindas nesse momento, um grande abraço, te desejar um ótimo dia com a bênção e o cuidado do Senhor. Ainda dentro do tema dos milagres, hoje nós queremos falar sobre a igreja primitiva. E essa descrição do capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 31, quando ele vai nos dizer assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Entre as atividades principais da igreja estavam a oração. Eu fiz questão de começar a leitura pelo versículo 31, fiz a leitura até o versículo 37, e o destaque do versículo 31 é que havia aqui uma igreja que orava, e não só que orava, mas que experimentava viver o sobrenatural de Deus, os milagres que Deus operava através da oração. O texto aqui diz que o local tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com esse poder, esse sobrenatural vindo da parte de Deus, eles anunciavam corajosamente, quer dizer, eles testemunhavam corajosamente da palavra de Deus. Esse é o primeiro destaque que nós fazemos hoje desse sobrenatural do Senhor que estamos falando já há bastante tempo. O segundo momento do sobrenatural do texto está aqui, da forma como a igreja decidiu caminhar. Eu sempre tive um sonho de ver uma igreja que é capaz de dividir o que tem, não tudo. Eu sei que temos hoje uma nova dinâmica de vida cristã, de cultura do Ocidente, mas nós temos que ter um mínimo de comunhão, de comunidade, daquilo que é comum a todos e que nós temos alegria, sim, de poder realizar feitos extraordinários que aconteceram lá no princípio, na igreja primitiva, e que nós devemos estar mantendo esse padrão ainda hoje, porque é a igreja do Jesus de Nazaré que nos desafia a estarmos sempre alinhando a igreja de hoje com a igreja que começou a sua história lá no século I. E o versículo 32 vai dizer: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Temos aqui uma unidade perfeita, uma capacidade de sentir, de agir e de revolucionar tudo que está em volta, pelo fato que todos os que creram, uma era a mente e o coração. E o texto vai dizer que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar
da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Versículo 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E em seguida, no versículo 36, ele vai contar a história de José de Chipre, um levita, mais conhecido pelo nome de Barnabé, que significa encorajador, que vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Que testemunho extraordinário! Quando nós vamos encontrar aqui os irmãos desenvolvendo um alto nível de graça e de comunhão. Algo lindo que os homens têm tentado imitar em todos os tempos, e eu sou uma dessas pessoas também que tento imitar, pelo menos o mínimo, na vida da comunidade onde eu pastoreio e onde eu também me relaciono, tenho comunhão com a minha comunidade de fé e tenho imensa alegria em poder dividir um pouco do que tenho ou do que a igreja tem com a comunidade que está em nossa volta. E eu sinto profunda alegria em imitar essas ações da igreja primitiva. Os irmãos também conheceram um alto nível de abnegação, como nós acabamos de ler, que José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos, à disposição da comunidade, para que a comunidade fosse socorrida nas suas devidas necessidades. Dessa maneira, a igreja ministrou efetivamente aos que sofriam, de modo que o mundo procurava na igreja o refrigério para suas dores e sua desesperança, como vai nos mostrar o capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 16, que diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Que testemunho lindo! Nós iniciamos falando de uma igreja que ora para ter poder para testemunhar, para levar a palavra. Depois nós vamos ver uma igreja que consegue tornar comum o que se tem, para que ninguém tenha falta ou necessidade de coisa alguma. Temos então José de Chipre, chamado Barnabé, que vendeu o seu campo para poder também ajudar, abençoar. E temos agora uma multidão dos necessitados, dos doentes, dos aflitos, dos que precisavam, esperando pelo menos a sombra de Pedro para serem curados, abençoados, libertados e livres para a glória do Senhor. Essa igreja hoje, ela nos encanta, no sentido de que nos motiva, nos encoraja, para que nós possamos aperfeiçoar aquilo que está à nossa volta, seja orando, dividindo o que temos, testemunhando, proclamando, para que o mundo conheça Jesus de todas as formas. Esse é, pois, hoje o milagre, o sobrenatural e a reflexão para edificação e desafio nosso, na nossa vida, na nossa comunhão e no nosso crescimento como igreja do Senhor Jesus no mundo. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E esse é, pois, o desafio de hoje e de todos os dias. Amém.